Aula do queridíssimo Dr. Roberto Navarro, que está aqui com a gente. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Lembrando que Dr. Roberto é nutrólogo, clínico geral e a gente consegue abordar esses assuntos com todos os tipos de pergunta. Então, se hoje você tem uma dúvida que está aí, ó, matutando na sua cabeça como a minha, de agora a pouco, que eu perguntei a respeito de aveia, amaranto, quinoa e tal, manda pra gente que a gente coloca ao vivo sua perguntinha. O tema de hoje está aqui. Alimentos contra a barriga. Famosa barriga, hein, Carol? A famosa barriga. Hoje você vai contar a história inteira, né? Você vai dizer o que acaba com a gente e o que pode nos salvar. O que leva a gente a ficar com a barriga maior do que deve, né? Que é meio que uma epidemia isso. E para a medicina não é uma questão propriamente só estética, não, Carol. O aumento da circunferência abdominal, da gordura abdominal, ela é perversa porque aumenta o risco de doenças, né? O risco de diabetes, hipertensão, infarto, enfim. A gente precisa tomar cuidado e não deixar ela aparecer. Tá. Então, primeiro saber por que aparece e como se prevenir para que não tenhamos esse aumento aí da circunferência abdominal. Eu não estou falando do pneuzinho lateral, que é estético, que você pega só com o dedinho assim, isso é bobeirinha. Você incomoda esteticamente, mas fala a gordura que está dentro da barriga, Carol, que a gente chama de gordura visceral ou intraabdominal. Que é perigoso. Essa é perversa. Aliás, eu até queria aproveitar e fazer um parênteses, eu tenho notado o aumento de gordura abdominal e tal em adolescentes, doutor Roberto. Também. É uma geração ali, né, essa que eu observo. Meu Deus, é uma fase que os hormônios estão tão ao nosso favor, tá tudo tão nos ajudando e de repente as meninas estão engordando. É fator alimentar, Carol, sem sombra de dúvida. É fazer besteira mesmo, né? Eu vou eleger aqui pelo menos 5 questões que estão sem dúvida contribuindo para o aumento da gordura abdominal. Vamos lá. Depois nós vamos falar de como evitar e os alimentos que vão nos proteger. Então, primeiro, Carol, um dos maiores vilões hoje seriam os carboidratos. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu já falou isso. Carboidrato, o que acontece? É óbvio que é um alimento que a gente precisa. A gente está errando na qualidade e na quantidade. Carboidrato é um alimento que gera energia, é importante isso. A gente precisa do carboidrato. O problema são os carboidratos na sua forma refinada. Né? Então, quando vira o açúcar, quando vira a farinha branca, aí vem aí mais o refrigerante, vem às vezes o excesso do álcool também. Então, esses carboidratos de carga glicêmica alta, né? Os açúcares refinados e todos os seus congêneres, eleva muito a produção de um hormônio chamado insulina, Carol. E a insulina é um hormônio que para a medicina já está claro, quanto mais eu produzo insulina depois de uma refeição, mais a chance dessa insulina estocar parte dessa glicose que veio do carboidrato, que é uma fonte de energia. Quem dera que o corpo queimasse tudo em 1 minuto. A gente poderia comer à vontade, tudo é queimado. Está queimando, a energia que está entrando está sendo digerida. Na verdade, não, está sendo queimada. Parte dessa glicose o corpo tem que enfiar em algum lugar antes de conseguir queimar. E quem faz esse papel é a insulina, que joga a glicose para dentro das células, que ótimo. Isso tem que ser muito bem facilitado. A insulina precisa ter acesso ao receptor da célula, acoplar bonitinho para jogar a glicose para ela ser queimada, porque o que sobra vira reserva. Vai direto para o tecido adiposo. O que está lá dentro das suas células de gordura é a soma da glicose mais do ácido graxo que veio da gordura também. Então nós vamos falar aqui já de antemão, que o erro maior está no excesso de carboidrato refinados, no desequilíbrio, no excesso também da gordura hidrogenada, que vai ser banida do planeta. Isso já é uma lei que em todos os países já está sendo colocado na prática. Existe até data nos Estados Unidos, até 2018, 2017, porque a gordura hidrogenada, Carol, a indústria passou a utilizar de maneira muito exagerada, né? Se descobriu que pegando um óleo e jogando hidrogênio, virava uma pasta. Isso foi ótimo para a indústria alimentícia, porque disso veio a margarina, veio o chantilly, veio a panificação, usa muito a gordura hidrogenada, porque ajuda a conservar, o alimento não fica tão mole, ele fica mais crocante. Dá mais sabor ou não? Também, porque a gordura já é muito palatável. E o que faz a gente ter uma sensação de prazer, muitas vezes, é a presença da gordura. Então a indústria foi lá e usou de maneira exagerada. E qual é o problema? A gordura hidrogenada, Carol, ela não tem função no organismo. A gordura que a gente ingere, que vem da natureza para a gente, seja até de origem animal, de origem vegetal, dos óleos, ela cumpre funções. A gordura ela é metabolizada e vira subfrações chamadas de ácidos graxos, que cumprem funções, viram hormônios, viram reserva de energia, que a gente precisa de energia, né? A gente tira a energia da glicose e também o ácido graxo também pode virar energia. Então, isso é importante para o corpo. A gordura hidrogenada não cumpre função nenhuma. Ela literalmente é usada
como algo que o organismo sabe onde coloca, é algo que vai sendo direcionado para alguma região. Essa região são os adipócitos da região abdominal. E pega as crianças hoje, Carol, elas estão comendo muito salgadinho de pacote, elas estão se entupindo de refrigerante, é docinho para lá, é docinho para cá, vai dar barriguinha, vai ter problemas e desde a infância. Outro desequilíbrio, Carol, também importante. É o desequilíbrio da gordura ômega 6 e ômega 3. O que significa isso? A gente precisa da gordura. Primeiro, não achar que gordura mata. Não. Tá. Nenhuma gordura mata se ingerida em quantidade correta. Eu diria que a hidrogenada é uma exceção. Tá. E toda gordura que passa por um aquecimento extremo e ela perde a característica benéfica dela. Então, fritura, isso realmente não é legal. Mas existe a necessidade, a gente tem um equilíbrio em 2 subgrupos de gordura, uma chamada ômega 6, uma chamada ômega 3. Todas são importantes. O problema é que a gordura ômega 6, que é muito mais presente na carne vermelha, presente nos laticínios, presente nos embutidos, né, no salame, na mortadela. A gordura, próprio peito de no peru. próprio peito. E o que acontece? Quando eu começo a ganhar barriga, que eu começo a comer muito carboidrato e gordura hidrogenada, eu começo a engordar na barriga, tá? Vou aumentando a circunferência abdominal. A gordura dentro da barriga passa a produzir substâncias que vão jogar ainda mais lenha na fogueira, que é um grupo de substâncias chamadas citocinas pró-inflamatórias, que são produzidas no tecido adiposo do corpo humano, principalmente na região central. E quando eu começo a ter essa produção exagerada de citocina pró-inflamatória, elas vão atrapalhar vários setores, inclusive atrapalha a insulina a fazer o papel dela, que é jogar glicose para ser queimada dentro da célula. Isso é a famosa síndrome metabólica? Que vira uma resistência à insulina que chega na síndrome metabólica, Carol, exatamente. E qual que é a nossa defesa? Se eu produzo essas citocinas pró-inflamatórias, elas são estimuladas a serem produzidas em níveis maiores pelo uma fraçãozinha da gordura ômega 6 chamada ácido araquidônico. Quando eu começo a ingerir muito ácido araquidônico, vindo da gordura ômega 6, eu começo a inflamar mais ainda os receptores das células onde a insulina acoplaria. Aí eu pioro ainda muito mais. Inflamo meus vasos sanguíneos, aí eu começo a ter vou te problema. colocar até uma situação, a gente vai colocar até um vídeo para ilustrar, mas a seguinte situação, a pessoa que começou a atividade física, que começou a dieta, ela está super animada, ela está super empolgada, vamos lá, não sei o que lá. De repente, ela não vê resultado nenhum. Passa uma semana, 2 semanas, ela não vê resultado nenhum. Então, digamos que quando ela entra nesse ciclo que você explicou, vocês vão vendo, aumentou isso, comeu aquilo a mais, virou num ciclo. Por mais que ela tente fazer isso ou aquilo, ela está numa bola de neve, um negócio tão sério, que ela não consegue sair disso. É como se o corpo não respondesse adequadamente, Carol. Exatamente. A resistência à insulina boicota muito, porque a insulina tem que ter a chance de jogar glicose para ser queimada como energia. E quando sobra glicose que eu não consigo queimar, vira reserva em tecido adiposo. Então, a resistência à insulina é um ciclo vicioso mesmo. Quem desenvolve passa a ter uma dificuldade maior de diminuir barriga ou uma facilidade grande de engordar. Então, vou te fazer a primeira pergunta, doutor Roberto. O vídeo está no ponto, mas ele vai descrever um pouquinho disso que a gente está falando. Mas a minha pergunta nesse momento é, para sair desse ciclo vicioso, para sair dessa bola de neve, primeira tática de ataque é diminuir calorias diárias ou cortar alguns alimentos, ou ainda com um equilíbrio é possível? A soma de tudo isso, Carol, porque eu quis contar justamente o que traz. Eu falei do carboidrato, carga glicêmica alta, falei da gordura hidrogenada e o desequilíbrio ômega 3 e ômega 6. E tem mais 2 desequilíbrios que a gente vai mostrar agora no vídeo, que somados também vão contribuir. E para a gente reverter, nós vamos ter que atacar em todas as linhas de frente. Para piorar a situação, Carol, se descobriu que nosso estresse diário influencia na liberação de hormônios de uma glândula chamada suprarrenal. Esses hormônios, que é um tal do cortisol tão falado, e que pode surgir por estresse, por noites mal dormidas, por insônia crônica, por trabalhar excessivamente, poucas horas de repouso. O cortisol ele consegue ir lá nas células adiposas do tecido da região visceral e começa a fazer com que elas fiquem ainda maiores. O cortisol alto predispõe a poupança em tecido adiposo. Ele vai infiltrando todas as fibras musculares do abdômen e também vai crescendo. Então, nós temos aí 5 fatores, Carol. Carboidrato exageradamente, refinado, carga glicêmica e índice glicêmico alto, gordura hidrogenada, desequilíbrio ômega 3 e ômega 6, estresse e sedentarismo. Falta de gasto, porque para sobrar reserva é porque eu não estou gastando. Então, como é que a gente vai atacar? Então, vamos lá, Carol. Agora a gente pode mostrar
como contra-atacar isso tudo, né? A sua pergunta? Porque isso é o que está acontecendo no planeta, né? É que a gente está falando que é no Brasil, né? Está acontecendo no planeta. Que atitudes tomar? Que atitudes tomar? Perguntinha na tela, então, e a gente já dá sequência. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Um beijo pra Narjara. Obrigada. O chá de hibisco funciona mesmo, então, para perder a barriguinha? Daqui a pouquinho você me conta quando a gente entra já nessa parte de fitoterápicos, de ervas, de chás, se a gente tem algum benefício. Você me conta, volto já, porque o negócio é o seguinte, ela está... Voltamos, deixamos uma perguntinha da Narjara. Acertei, olha lá. Ela comentou aí, agora a gente já pode falar um pouquinho dos ingredientes de alimentos, o que pode ajudar a perder a barriguinha. De fato, esses fitoterápicos, as ervas, eles auxiliam... Podem contribuir, Carol. Eu vou citar um deles também. A gente vai agora resumir para a Narjara e para quem está com mais dúvidas. Então, vamos lá. O que realmente se tem de estudo, Carol? Porque eu sempre dou uma olhada a fundo para que a gente, né, poder falar de maneira enfática o que os estudos estão mostrando sobre como os alimentos podem diminuir o risco de eu aumentar a minha circunferência abdominal ou se já tenho potencializar a diminuição. Então, primeira coisa, dos 5 itens, fazer atividade física, Carol, básico, tá? A barriga, é considerado atividade física, a barriguinha é a primeira a surgir quando a gente erra e a última a ir embora quando começa a consertar. Tá? Então, não é da noite para o dia que se diminui gordura abdominal com um mês de atividade física, não. É muita ralação. A atividade física hoje que perpetua o gasto, depois que eu termino, eu faço atividade física e meu corpo ainda continua gastando, são os treinos mesclados em força e aeróbico. Um funcional, por exemplo, alguns treinos que estão agora sendo colocados de explosão, você faz 1 minuto em alta intensidade, descansa um pouquinho, depois, num curto intervalo de tempo, você consegue otimizar muito o corpo a usar reserva. Essa reserva parte está no abdômen. Né? Então, atividade física, quem não está fazendo e está com barriguinha, vai fazer. Tá? Começa caminhando, o que for, mas depois pega a orientação de um educador físico para te mostrar qual é o melhor treino, o combinado melhor. Me diga a verdade. Só caminhadinha ajuda em alguma coisa quando tá com a barriga, quando tem que... Só caminhadinha não, Carol, muito pouco. Adoro sinceridade. Não, só caminhadinha não. Haja uma caminhada, aí tem que ser maratonista. Aí tem que ser... Aí você tem que ser aquela caminhada de 3 horas. Você tem que colocar ali o frequencímetro, o relógio e uma caminhada que chega a pelo menos 7,5, que já é quase um trotinho de corrida. Você vê maratonista barrigudo, aqueles quenianos que estão ganhando todas as provas, são magros, né? Então, atividade física que seja de resistência. O corpo, depois de um certo tempo, ele começa a usar gordura como energia, Carol. No começo usa outra fonte, que é glicogênio, que não queima gordura nenhuma. Esgotou o glicogênio, vai para tecido adipose. Quanto tempo, mais ou menos? Uma meia hora, 40 minutos. Depende da intensidade do treino. Tem treinos que potencializam isso num intervalo menor, que são os funcionais, esses de alta intensidade. Mas com um educador físico te orientando, parta para atividade física, diminui o estresse. Não sei como, mas cada um tem o seu jeito. Vai tirar férias, não dá para tirar férias o ano inteiro, mas vai tocar um violão, vai escutar uma música, vai fazer uma dança, está dormindo mal, procure... Meu diretor falou, vai pescar. Você gosta de pescar, vai pescar. Não, você não, mas você está dando uma dica para quem gosta. E se está com insônia, viu, Carol? Porque a insônia, ela é aumentadora de cortisol no dia seguinte, também aumenta a circunferência abdominal. Se está dormindo mal, procure ajuda, começa com um chazinho, vai para fitoterapia, mas às vezes tem que procurar um tratamento específico quando a insônia é crônica. Agora, nos alimentos, Carol, que eu acho que vai fechar e a dúvida de quem está em casa. A gente tem que atacar em várias linhas de frente na alimentação. Primeiro, inserir fibra, Carol. A fibra é a parte do alimento, que nós vamos mostrar onde eles estão aqui, que diminui a rapidez de absorção da glicose no intestino. Quando a glicose não é absorvida rapidamente, não existe um pico de insulina tão alto. Então, a fibra, aliás, os estudos mostram que quem ingere mais fibra tem menos tendência à obesidade, à diabetes e a doenças cardíacas. Então, a fibra tem que estar presente, nós vamos mostrar elas aqui. Os carboidratos que tem que fazer parte do dia a dia não podem ser só de alta carga glicêmica. Né? Não adianta eu me entupir de açúcar, doce, arroz branco, farinha branca. Se eu sou sedentário, eu vou ter pico de insulina o tempo inteiro. Eu preciso inserir os de carga glicêmica mais baixa ou média. Eu vou mostrar o que pode fazer parte da nossa saladinha, tá? A gente tem que pensar em inserir mais ômega 3 para contrabalancear. Na nossa dieta ocidental, a gente ingere muito mais ômega 6 do que ômega 3. O ideal seria uma proporção de 4 gramas de do ômega 6 para 1 de ômega 3. A estatística aqui no Brasil é que a gente ingira 30, 40 gramas de ômega 6 para 1 grama de ômega 3. Então, vamos inserir mais ômega 3. A gente precisa do cromo, vamos mostrar onde ele está, que é um mineral que atua
na melhora ou na facilidade da insulina acoplar em receptor de célula para jogar a glicose para dentro. Tá. A insulina tem que vir com uma navezinha, achar um aeroporto, pousar para poder descarregar ali naquele aeroporto o passageiro que é a glicose que vai para dentro da célula. Entendi. Então, os receptores de insulina dependem do cromo para funcionar. Então, nós vamos mostrar os alimentos mais ricos em cromo. É necessário o zinco, porque o zinco também é um cofator na ação da insulina, é fundamental. E a gente precisa inserir um pouco mais da atividade física e um pouquinho aí da fibra e do ômega 3. Então, vamos lá. É verdade que brasileiro come pouca fibra? Quando fala, brasileiro não sabe comer fibra. Pouquíssimo. A gente ingere pouquíssimo. A estatística, o ideal é ingerir 25 gramas dia, média. A gente ingere entre 8 a 10 e olhe lá. Então, a gente precisa realmente de inserir mais fibra. Então, o que eu fiz, Carol? Eu peguei todos os nutrientes que eu citei agora, fibra, ômega 3, zinco, cromo, e vou falar do óleo de coco, que é interessantíssimo, o triglicerídeo de cadeia média, que é uma parte do óleo de coco que o corpo absorve facilmente, é usado rapidamente como energia, é queimado e não tem a chance de virar reserva, que a reserva é glicose, ácido graxo da gordura, se unem e vai para o tecido adiposo. Que é o triglicérides. É o triglicérides, que é o que a insulina faz. Então, se eu não deixar sobrar ácido graxo, né, que vem da gordura. Isso não tem como... E no óleo de coco tem uma partezinha chamada TCM, triglicerídeos de cadeia média, que é interessantíssimo, só que sem exagero. Aí vou falar agora de todos eles para a gente fechar. É bonito, né? Eu acho bonito. Vamos lá. Vamos lá. Tudo que você falou de eu selecionei, eu tentei pegar aqui os alimentos que têm uma proporção maior de cada um deles, que são os mais ricos para ficar mais fácil para quem tem em casa, né? Então, primeiro, montei uma salada aqui, Carol, por exemplo, cromo. Aqui tem cromo, fibra em todos eles, tá? O cromo tá no alface, tá na cenoura crua, tá, gente? Quando você cozinha a cenoura, ela é absorvida mais rápido. O índice glicêmico dela aumenta, então eu prefiro que use cenoura crua. Então, coloquei aqui pepino, berinjela, chuchu, tem cromo também na cebola, tem no alho, no alface. Então, aqui uma saladinha com baixa carga glicêmica, porque nenhum desses carboidratos viram muito açúcar no sangue. Tem carga glicêmica baixa ou média e fonte de cromo, fonte de fibra. O cromo presente também na maçã. Sabia. A casca da maçã tem fibra, então a maçã seria um excelente alimento. Com a canelinha. A canela, porque a canela também é fonte de cromo, também é um excelente alimento para melhorar a ação da insulina. O brócolis, que eu acho que trago em todas as pautas, Carol, o brócolis a gente vai fazendo os 10 melhores alimentos do mundo um dia aqui. Ele está entre os 10. Ele está, porque o brócolis ele tem cromo e tem um pouquinho de vitamina C, e a vitamina C aumenta a absorção do cromo. E também é fonte de fibra. Entendi. Né? Contando que a fibra também perpetua a saciedade. Eu fico saciado por mais tempo quando ingiro fibra. Mas, por exemplo, se a gente cozinhar ou se a gente colocar no forno... geralmente tem que ser mais aquecido. O brócolis cru tem um fator antinutricional. Que não é interessante. Mas o que é melhor? Cozido. Cozinhar ou forno? Tanto faz, se você aproveitar a água do cozimento, porque para fazer outras coisas, aí tanto faz. Legal. Se for ao forno ou ao vapor, acho que o melhor é no vapor também. No vapor é o melhor, É fantástico, né? Pensei num corte de peixe aqui, Carol, que poderia ser um salmão. Eu trouxe um peixe apresentando aqui. Os mais ricos em ômega 3, tem o salmão, tem o atum, tem a sardinha, tem a truta. Mas pode ser um filé de pescado. Eu tô trazendo aqui o peixe, pedi para a Malu fazer peixe, porque a gente aqui na dieta ocidental exagera no ômega 6. A gente exagera nos laticínios e na carne vermelha. E na carne de porco, até no próprio frango, né? É verdade. Então, vamos colocar um pouco mais de peixe, porque os estudos mostram que populações que ingerem mais peixe com ômega 3 têm menos tendência à síndrome metabólica, têm menos tendência a doenças cardiovasculares. Então, vamos colocar o peixinho aí. Ainda coloquei do lado o alho, porque o alho é fonte de cromo também, tá? Fazer com um temperinho ali, exatamente. alhozinho. Trouxe aqui a linhaça moída e a chia, porque são fontes de ômega 3, do reino vegetal, né? Para quem não ingere peixe, é vegetariano, além de fontes de fibra. Então tem fibra, tem ômega 3 e também são fontes de cromo. Também são fontes de cromo e são fontes de zinco também. Esse aqui não é do... Não, esse aqui eu trouxe separado aqui o levedo de cerveja, que é fonte de cromo também. Que interessante, hein? Trouxe ali naquele outro da frente as oleaginosas, um mix de oleaginosas e a aveia. A aveia, fonte de zinco, fonte de cromo, fonte de fibra. Nossa, gente. Oleaginosas, fonte de ômega 3, também um pouquinho. Mas tanto fonte de cromo. Flocos ou o grão da aveia. O farelo de aveia é o mais interessante, que ajuda ainda mais no controle do colesterol. E trouxe num pedestal, porque eu acho que são fantásticos, né?
a biomassa. A biomassa. Tá? E trouxe uma colher de sopa para mostrar que o limite ao dia é no máximo uma colher de sopa. Por que a gente coloca muita biomassa nas preparações que a Malu faz? Isso é interessantíssimo. A biomassa, ela é uma fibra que não é totalmente digerida e absorvida, então ela facilita muito a flora bacteriana saudável se desenvolver. Isso é bom para a saúde de um modo geral. A biomassa evita o pico de glicose na refeição, porque ele diminui muito a rapidez de absorção da glicose, diminui muito o índice glicêmico da refeição, isso é fantástico, e ainda perpetua a saciedade. Deixa a pessoa que vai comer saciada por mais tempo. Ninguém merece comer, meia hora depois está com fome de novo. Não. Tá? Então, e ajuda a controlar a tendência à obesidade, porque é sacietógena. E o óleo de coco, que no máximo uma colher de chá ao dia, tá aqui o volume para quem está em casa ver, porque qual que é a estratégia do óleo de coco, Carol? Se você se entupir de óleo de coco achando que vai diminuir barriga, não. Porque não esquecer que gordura, parte dele é calórico, é gordura, também tem ácido graxo que vai virar reserva, mas uma parte do óleo de coco é triglicerídeos de cadeia média, que eu expliquei já. Ele não é utilizado como, ele não vai virar reserva dentro do tecido adiposo, ele vai ser queimado como energia. Então, se eu substituo parte do carboidrato exagerado que eu como, eu diminuo um pouquinho o carboidrato ou diminuo alguma outra gordura que eu estou exagerando. Eu diminuo a manteiga, eu diminuo o corte gorduroso da carne, eu começo a ter um critério de comer mais gordura saudável e insiro um pouquinho de óleo de coco no meu dia a dia. Alguns estudos mostraram, sim, diminuir a circunferência abdominal, substituindo o carboidrato refinado ou a gordura perversa, que é ômega 6. Porque aí eu aumento a saciedade sem que eu tenha que ficar comendo pão para ficar saciado, digamos assim. E como não sobra muita reserva, menos tecido adiposo é formado. Olha, o óleo de coco, ele veio para revolucionar uma Ele me conquistou aos poucos, Carol. A gente, quando forma na medicina, eu formei há quase 25 anos atrás. O óleo de coco era uma fonte, e ainda é, de gordura saturada, que é a gordura que a gente sempre aprendeu na medicina que não era boa para a saúde. Mas, de passados 25 anos, estudos mostram que a gordura saturada do óleo de coco não tem o poder aterogênico, como, por exemplo, da manteiga, mas não por isso exagerar, tá, Carol? Eu só chamo a atenção de não exagerar, porque a gente vê, às vezes, exagero na mídia. Receitas culinárias com 3 xícaras de óleo de coco. Fritar no óleo de coco também não é legal, mas inserir no dia a dia, eu acho que aqui eu resumi os alimentos que podem fazer parte do cardápio de quem está assistindo. Que vai diminuir a atividade física, diminuir o estresse, e se tiver resistência à insulina, procurar também um médico, porque o diagnóstico é feito por análise de exames laboratoriais. E não dá para saber se tem ou não sem uma avaliação médica, para poder ajudar a corrigir também com tratamentos. Só posso agradecer, ele sempre arrasa, né? Doutor Roberto, com uma aula de alimentos contra a barriga, para entender quais, tivemos que entender tudo que a gente está fazendo de errado, que não é só aqui no Brasil, é um problema aí do planeta, né? Vamos falar assim, porque o negócio não está tão simples. Mas eu acho que a indústria também está vindo com uma proposta de querer nos ajudar também. Afinal, que bom que Você Bonita está no ar há quase 6 anos e que cada vez mais a gente escuta as pessoas falando, nossa, comecei a assistir esse programa e agora eu não largo mais. E há 6 anos atrás falava, ainda torci um pouquinho o nariz para essa vida saudável, né, doutor Roberto? Então eu fico muito orgulhosa e muito feliz de uma pauta como essa. E quem quiser saber mais, pode entrar no site, que é o nutrasaudenacozinha.com.br. Só Nutra Saúde dele. Não, Nutra Saúde na Cozinha que dá Malu. Isso, meu só Nutra Saúde. E o doutor Roberto é só Nutra Saúde. E no Insta é @doutor Roberto Navarro. Roberto Navarro, tudo junto. Você já acompanha também nas redes sociais. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Sempre um prazer tê-lo aqui. Sempre um prazer. Gente, isso aqui é aula pro resto da vida. Pro resto da vida, e é simples, né, Carol? É mais simples que se imagina. E é mais barato do que a gente imagina, não é verdade? Aliás, eu vou dizer isso